Então, boa noite a todos. Muito prazer, sejam bem-vindos. Meu nome é Pablo Calmon, sou fisioterapeuta, faço parte da Abrasfeed e estamos iniciando mais um evento dos Mitos e Verdades. E aí, todos vocês sejam bem-vindos. Estou vendo aqui que tem um pessoal de Salvador, tem algumas regiões do país, né? Isso é bacana. Já temos 23 pessoas online e isso é muito bom, tá? Se puderem, divulguem para seus colegas, todo o pessoal da atenção domiciliar, que é um tema muito importante. A Abrafid é a Associação de Empresas de Fisioterapia Domiciliar, tá? E a gente já estamos aí há 10 anos e neste ano estamos, dentre algumas prioridades, estamos com foco de fazer um movimento científico, né, de trazer cada vez mais temas que muitos destes são polêmicos, mas que é muito importante levantarmos discussões para poder enriquecermos a nossa assistência dentro da casa dos nossos pacientes. Esse evento ele foi criado, né? Aí o mérito grande vai para a diretoria de marketing, capitaneada pelo Dr. Pedro Barbosa, que está aqui presente. E o tema de hoje vai ser sobre decanulação, que temos a presença ilustre da doutora Alessandra Dossa. Muito obrigado pela presença. E o doutor Tiago Lopes, que também é o nosso diretor. Sejam bem-vindos. Nossa, eu que agradeço, muito feliz em poder fazer parte, né, dessa associação que eu adoro, de pessoas extremamente comprometidas com o resultado, comprometidas com a qualidade. Eu tenho encontrado todas as vezes que a gente vai a algum evento, eu encontro com vocês, eu fico feliz demais, porque são pessoas que fazem a diferença, né? Isso é que é legal, né? Eu acho que estar aqui falando sobre um tema tão polêmico, né? Um tema tão difícil para nós profissionais fisioterapeutas, é uma coisa muito bacana, porque é isso que vai revolucionar a nossa profissão, o nosso cuidado e a importância que nós temos no ambiente domiciliar. Eu acho que esses temas, entre os temas que vocês têm utilizado, realmente nós estamos tendo temas muito bacanas e eu só tenho a agradecer a você, Pablo, a você, Tiago, né, que já é um amigo meu há muitos anos e que nós já trabalhamos juntos há muito tempo e eu realmente fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Ô, Alessandra, em nome da Abrasfeed, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter disponibilizado seu tempo para poder contribuir imensamente conosco nesse desafio que a gente tem, né, da parte da educação continuada dentro da associação, né, dentro de todas as outras buscas que a gente vem caminhando aí dentro da atenção domiciliar. A parte da educação continuada é um foco muito grande que a gente tem dentro da associação, né? Então, você dispensa apresentações, mas vou falar um pouco a respeito do seu currículo, né? A Alessandra é graduada em fisioterapia desde 99, tem especialização em fisioterapia hospitalar, mestrado profissional em ensino em ciências da saúde, está com doutorado em andamento em ciências da saúde pela Universidade Federal de Goiás, é diretora técnica da Associação da Procura da ELA, cofundadora da Faculdade CEAF e do Instituto Alessandra Dossa, que também são grandes parceiros da Abrasfeed. Então, eu, como diretor institucional da Associação Brasileira das Empresas de Fisioterapia que atuam na atenção domiciliar, gostaria novamente de te agradecer e me colocar à disposição também do pessoal que está assistindo a apresentação, quem tiver empresa que atua na atenção domiciliar em outros estados, em Brasília, onde quer que seja, que pode estar me procurando posteriormente, depois eu vou colocar meu telefone aqui nas mensagens, que quem tiver intenção de se afiliar à associação, a gente está à disposição, de portas abertas aí para a gente fortalecer ainda mais o setor. Obrigado, Alessandra. Obrigada. Vamos começar. Esse é, como eu falei, é um tema muito bacana e é um tema muito polêmico, né? Que eu acho que o mais importante é isso. Eu coloquei algumas dúvidas que algumas pessoas já me mandaram e a gente vai fazer um bate-papo. A literatura é uma literatura muito
complexa em relação a isso, porque acaba ficando muito na mão do enfermeiro ou na mão do médico, e aí o paciente é entregue para o ambiente domiciliar e não tem ninguém mais tomando conta dele, né, dessa traqueostomia. Então, eu coloquei algumas questões, eu vou começar aqui a compartilhar agora, para a gente ver se está tudo certo. Aí. Ok? Está todo mundo vendo direitinho? Está dando para ver? Vou aumentar aqui. Perfeito. Tá, Vamos né? ver. Tá bom. Então, vamos lá. Olha só. Algumas coisas que são importantes que eu coloquei para a gente conversar agora e que depois, né, no final dessa live, dessa aula, a gente vai retomar esses pontos, porque são pontos que a gente vive todo dia, né? Então, quais são as maiores causas, né, da falha da decanulação? Por que esse paciente não decanula? Quais são as consequências da permanência da traqueostomia? Porque eu falo que a gente tem que traqueostomizar pensando em tirar, e o que a gente vive hoje é que as pessoas traqueostomizam pensando em nunca mais tirar. Ficar com isso para o resto da vida, é o que a gente escuta muito, né? O que, então, que nós devemos avaliar para ter esse ambiente, essa decanulação no ambiente domiciliar? Como será que eu posso utilizar esse soro que, nossa, é uma discussão incrível em relação a isso? Quem que deve decanular um paciente no ambiente domiciliar? Quem que tira essa cânula de traqueostomia? E quais são os respiradores que a gente indica? Quem que trabalha nessa ventilação no ambiente domiciliar? Então, eu vou passar para vocês isso aqui, um pouquinho disso, e no final a gente vai retomar essas questões em cima de tudo que a gente conversou durante a aula. O mais importante da traqueostomia. A traqueostomia, ela causa um impacto de função. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes nós separamos a nossa via aérea. Nós, quando nós estudamos, né, a anatomia, a fisiologia, a gente costuma falar que eu tenho uma via aérea superior, uma via aérea inferior, e quando eu faço a traqueostomia, isso se desloca mais ainda. Eu não posso esquecer, e hoje está sendo muito bacana, porque tem uma grande linha de profissionais, fisioterapeutas, médicos, otorrinos, que estão estudando o conceito de via aérea única. E essa via aérea única, ela determina que a falta de volume pulmonar na via aérea, que a gente chama de dentro da caixa, determina alterações nessa via aérea fora da caixa. Da mesma forma, quando eu tenho uma alteração nessa via aérea fora da caixa, eu acabo tendo comprometimentos na via aérea dentro da caixa. E quando eu faço uma traqueostomia, o que acontece? Eu perco toda a funcionalidade da via aérea superior ou da via aérea fora da caixa. E ela para de existir para nós. Começa a respirar apenas por esse estoma que tira toda a resistência de nariz, de palato mole, de via aérea, de laringe, tira isso tudo e facilita a respiração, e que eu começo a negligenciar totalmente essa via aérea superior. Dessa forma, eu começo a ter menos fluxo e pressão. Eu estou falando, o tempo inteiro que eu estou falando aqui, eu tenho fluxo de ar expiratório, eu tenho pressão expiratória, e eu tenho momentos onde eu paro, engulo e falo novamente. Então, eu tenho um controle de pressão e de fluxo expiratório muito grande na via aérea superior, e esse controle é o que permite que eu tenha, então, deglutição, fala e uma boa coordenação respiratória. E quando eu perco isso, eu, então, vou incoordenar toda essa musculatura. Por isso, eu começo a ter diminuição da força de fechamento das pregas vocais.
E uma coisa muito, muito importante também, que a gente tem estudado bastante, é o quanto a laringe significa para nós, profissionais, fisioterapeutas também. Muitas vezes a gente deixa essa discussão apenas para a fono, mas se eu não prestar atenção nessa laringe, eu vou perder o paciente por broncoaspiração. Eu vou perder o paciente traqueostomizado que vai continuar broncoaspirando. Então, a alteração da prega vocal, né, que é a alteração da cooptação da laringe, que é essa cooptação glótica, ela não só altera a fala, mas ela altera toda a aerodinâmica da via aérea superior. E também diminui o movimento de elevação da laringe e essa pressão infraglótica, que é a pressão mais importante que nós temos, que a gente chama de pressão protetiva, né? Que é essa pressão que a gente chama de pressão de proteção de deglutição, é pressão de proteção de fala, que é essa pressão infraglótica que é gerada pelo volume pulmonar. Então, quando eu faço uma traqueostomia, eu perco toda a pressurização da via aérea superior. E eu tenho, então, esse impacto que a gente chama de impacto funcional. E aí está um grande detalhe. Por quê? Porque quando eu tenho esse impacto funcional, é onde eu começo a ter os problemas das infecções. Então, as pessoas acham que, eu vou fazer uma traqueostomia, porque quando eu fizer a traqueostomia, eu vou broncoaspirar menos. Não, eu vou manter um cuff, e o cuff vai impedir a broncoaspiração. Isso tudo é um mito. Talvez seja o maior mito da traqueostomia, porque o cuff não impede nada. Sabe o que é nada? Eu gosto muito de mostrar esse meu pulmãozinho aqui, porque esse pulmãozinho ele tem uma coisa muito bacana. Ele mostra que direitinho eu consigo ver muito bem que quando eu movimento essa cânula de traqueostomia, o meu cuff se movimenta. E todo aquele conteúdo que fica acima do cuff, ele escorre pelo cuff, pela lateral. E isso, então, não impede essas microaspirações. Fora, né, o tempo absurdo que esse cuff, que essa traqueostomia fica, que ela vai perdendo a película de proteção, porque a gente vai falar sobre os tipos de cuff, mas um cuff que é de alto volume e baixa pressão, ele vai endurecendo o cuff, né, o material do cuff, e aí ele protege menos ainda. Então, eu preciso entender que a traqueostomia não serve para diminuir o número de infecções, tá? Um outro problema, ela vai ocasionar um desuso. E eu gosto muito de dar esse exemplo, que é o seguinte: eu tenho um desuso, nós, então, fisioterapeutas, nós nos preocupamos absurdamente lá na terapia intensiva, quando o paciente está em casa, ele está acamado e tal, e ele vai perder força de perna, ele vai perder força de quadríceps e de bíceps, e a gente esquece que existe uma musculatura acima da traqueostomia que ela funciona da mesma forma do meu quadríceps. E se eu paro de fazer essa musculatura funcionar, eu tenho uma perda dessa funcionalidade tão grande que depois é difícil de retomar. E é aí que acontecem as infecções. E esses músculos, né, esses músculos que se encontram nessa via aérea superior, que são os músculos da cartilagem cricoide, que são os músculos que fica na região do palato mole, o espaço retrolingual, isso tudo é um trabalho muscular. E quem trabalha isso lá em cima é o ar. É o ar que é o responsável por essa movimentação. Então, nós, fisioterapeutas, nós temos que lembrar que eu tenho ar no pulmão, mas eu tenho ar na via aérea superior. E é o ar que eu tenho que manter para fazer esse exercício ativo da musculatura acima da traqueostomia. E isso aqui é muito legal, porque, olha aqui, é uma relação... Isso é uma das coisas, né, que eu mais tenho estudado, que é a base, né, do TR3, que as pessoas falam, nossa, o que é TR3, o que é TR3? O TR3 tem isso aqui como base.
Eu tenho um volume de espaço morto que é dependente do meu volume corrente, que a gente chama de espaço morto agregado. O espaço morto agregado, ele agrega o volume corrente. E é ele que é o responsável por essa pressurização da via aérea superior. Então, quando eu tiro esse espaço morto agregado, que é agregado ao volume corrente, eu tiro toda a funcionalidade de tudo que acontece daqui para cima. Então, eu começo a ter problema no nariz, eu começo a ter problema no palato, eu começo a ter esse espaço retrolingual que vai diminuindo, porque eu tenho perda de força desse músculo da língua, eu não tenho movimentação desse músculo do ióide, que é esse ossinho que trabalha o ióide aqui, e quando ele não trabalha, ele não abre a laringe, e aí eu começo a incoordenar a deglutição com a respiração. Alessandra, mas esse paciente, ele está traqueostomizado, ele não vai ficar comendo? Por que ele não vai comer? Né? Quem disse que um paciente traqueostomizado não pode comer? O que eu tenho que manter é função e volume. E se eu deixar ele perder essa musculatura, absolutamente tudo que descer pela orofaringe, desde o conteúdo da cavidade nasal até esse conteúdo da boca, vai direto para o pulmão, porque ele vai perder essa pressão que a gente falou de pressão subglótica deglutitiva, que é a pressão que mantém exatamente o padrão laríngeo. Então, a gente precisa entender que quando eu coloco uma traqueostomia, isso aqui passa a ser negligenciado. E é isso que nós, enquanto fisioterapeutas, que somos profissionais da função, não podemos deixar de observar. Porque aqui, como eu falei, isso tudo aqui são músculos. E olha que bacana esse slide aqui. Dá para ver direitinho, olha só, um paciente que tem um volume corrente extremamente baixo, ele tem 12% de volume corrente. 12% de volume corrente, se eu tenho um volume agregado, se eu tenho 12% de volume corrente, qual é a quantidade de volume de ar que eu tenho na via aérea superior para manter o sistema pressurizado? É quase nada. Então, o que acontece com essa via aérea é que ela vai ficar hipofuncionante. E eu vou começar a ter perda de músculo, que é exatamente o que a gente vê nesse desenho. Esse espaço aqui dele é desabado, que a gente chama de espaço retropalatal, porque o palato mole é um músculo, e ele despenca aqui atrás. E eu tenho também quase que uma abolição do espaço retrolingual. Então, eu tenho alteração do espaço retropalatal e alteração do espaço retrolingual todas as vezes que eu tenho diminuição do volume corrente. Então, é esse volume corrente que preenche o espaço morto nesse volume agregado. E se eu não tenho volume agregado, eu não tenho pressão, nem fluxo, nem movimento. E aí, gente, o que pode, então, ocasionar o insucesso na decanulação? A gente vai falar sobre as resistências nas vias aéreas superiores, né? Os tipos de cânula que a gente escolhe e a avaliação errada, né? A avaliação errada, escolher a cânula errada, a troca de cânula na época certa, tudo isso faz uma grande diferença. Esse é um paciente que o Thiago também conhece, e eles fizeram uma coisa que eles chamam de desconexão laríngea. E eu acho isso uma iatrogenia. A desconexão laríngea, ela é a cirurgia que nós, enquanto profissionais de fisioterapeuta e fonoaudiólogos, deveríamos contraindicar absurdamente, porque você vai desconectar, né? E a gente chama de desconexão laríngea,
porque eu fecho totalmente a laringe, oclui a laringe, e o paciente começa a respirar só por aqui. Só que, gente, os problemas aqui continuam. Olha isso aqui é doído de se ver. Olha isso, o tamanho desse ósteo. Olha só o tamanho da abertura da traqueostomia desse paciente. Um paciente extremamente dependente de ventilação, dependente de pressão alta, e só de fazer essa cirurgia, se é um paciente que é muito dependente de traqueostomia, ele vai ganhando esse espaço do ósseo, porque isso aqui, gente, é aberto, né? E aí ele foi perdendo isso aqui, e eu nem sei, né, Tiago, se ele faleceu ou não, eu não lembro. Faleceu, Alessandra. Deixa eu te fazer uma observação aqui também. Normalmente, esses pacientes que são desconectados, né, normalmente são os neuromusculares, né, e são pacientes que normalmente eles não vão ter ingesta oral mais também. Então, assim, se faz uma desconexão para poder dizer que se está prevenindo as broncoaspirações para esse paciente comer, e esse paciente não come. A partir do momento que você vira a traqueia desse paciente para o estômago, essa pele ela vai lacerar até ficar no diâmetro da traqueia do paciente. Então, todo cirurgião que a gente aborda que faz isso, a gente chega num ponto de, às vezes, chegar a conversar com eles, a gente consegue até mudar um pouco a concepção deles no final, porque quando chega nessa situação aí, eles não têm nada a fazer. Eles não têm como botar nenhum tipo de retalho aí, porque vai lacerar novamente, o ósteo fica num diâmetro, essa cânula aí já deve ser uma cânula 10 que ele estava usando nesse período aí. A gente não tem cânula de diâmetro maior para poder ventilar o paciente e fica nessa insegurança ventilatória de um paciente totalmente dependente. Dependente. Né? Então, isso daí eu conversei até com o Sérgio Matheus também, acho que isso cabe um estudo para poder estar tentando publicar algo no sentido de mudar essa concepção que essa desconexão do paciente vai ter algum benefício para ele em algum momento, que realmente na prática clínica a gente não nota nenhum tipo de benefício para o doente. E outra coisa, né, Tiago, como a gente está falando aqui agora, quando eu coloco uma cânula de traqueostomia, o que vai ocasionar essa broncoaspiração constante é o desuso. A partir do momento que a gente começa a treinar essa via aérea superior, dar pressão novamente para essa via aérea superior, ela vai voltar a sentir e, às vezes, vai parar de broncoaspirar. Então, eu tenho o caso do Henrico, que é uma criança que foi um sucesso a decanulação dele, uma criança de artrogripose, com a boca 100% aberta, né, porque ele tem uma rigidez da mandíbula, e a médica, quando ele nasceu, indicou a desconexão laríngea. E a mãe, muito esclarecida, e o pai médico também, eles não aceitaram. Nós não vamos aceitar, porque uma vez realizada, não tem mais jeito. Acabou. Não tem mais o que você fazer. É o diagnóstico de traqueostomia para o resto da vida. E no dele, nós conseguimos decanular. Então, hoje ele tem 7 anos, está decanulado. E, assim, uma coisa enlouquecedora, trabalhando com fisiologia, trabalhando com treino, porque desuso, você perde músculo. E é isso que a gente percebe. Então, eu acredito, sim, que a gente deveria, sabe? Todos deveriam fazer um estudo sobre isso, porque isso é uma iatrogenia. Isso é uma iatrogenia que é feita com o paciente. Mas isso eu queria só mostrar, porque isso acontece, né? E a gente tem que avaliar a resistência das vias aéreas superiores, saber escolher o tipo de cânula, né? E ter uma boa avaliação no dia a dia. Esse aqui é o exemplo típico de uma paciente que tem obstrução de vias aéreas superiores ocasionadas pelo desuso. Quando a gente avalia isso, nós precisamos entender o que significa essa passagem de ar para a via aérea superior. No caso dessa paciente, ela foi uma paciente que primeiro ela foi entubada, e depois ela foi traqueostomizada. Então, ela ficou muito tempo no hospital traqueostomizada com o cuff, e a via aérea superior dela ficou 100% inútil.
né? Além dela ter um problema neurológico. Ah, Alessandra, mas ela tem um problema neurológico e a gente vai treinar assim mesmo? Sim, a gente não mexe a perna, a gente não mexe o braço do paciente, a gente tem que fazer a mesma coisa na via aérea superior. E aí, eu gosto de mostrar esse vídeo, porque eu cheguei na casa dessa paciente, ela estava saturando 90%, 95%, e a técnica de enfermagem olhou para mim e falou assim, não, ela está ótima com essa válvula de fala desde ontem. E olha como ela fica com a válvula de fala. Esse vídeo é um ícone para mim. Eu estou filmando a Isabela sem a válvula, para a gente entender o tanto que a válvula, o ar não está passando para a via aérea superior. Então, ela está respirando super bem com a cânula, não está fazendo nenhum tipo de esforço, olha só, esforço nenhum, respirando sozinha, sem encurtamento, sem retração de fúrcula, absolutamente, ó. Agora, eu vou colocar a válvula para você entender que o ar não sobe, o ar não vai lá para cima, por causa da obstrução total que ela tem de via aérea superior. Pode colocar, Marisa. Aí ela vai fazer uma apneia total e ela só vai começar a respirar novamente na hora que ela disparar o time neural. Ó lá, ó. Dessa forma, o que está acontecendo? Ela está tendo retração de fúrcula, olha lá. Olha o esforço. O ar entra e sai somente pela válvula, olha lá, ó. Por quê? Porque ele não consegue vencer a via aérea superior. Olha lá. Olha o barulho. Olha o esforço que ela está fazendo no abdômen. Ó. Olha a retração external. Retração de externo, olha lá. Isso está fazendo com que ela encurte totalmente o ombro. Isso aqui dela encurtou completamente. Isso é porque eu já dei uma alongada. Mas, ó, não vence, ó. Não vence de jeito nenhum. Olha lá. Ela puxa e solta pelo mesmo lugar. Então, a válvula está fazendo um esforço respiratório muito grande nela. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente deve avaliar o tempo inteiro. Então, o que eu preciso avaliar, né, para entender essa via aérea superior? É isso aqui mesmo. Como que está essa perviedade? E é lógico que, né, em uma hora não dá para a gente falar tudo, mas a gente precisa entender também se essa alteração é por perda de força ou se essa alteração é uma alteração mecânica por uma estenose, por uma fibrose, né? Isso também requer uma avaliação nossa, quando a gente vai entender o que é possível de ser feito numa decanulação. Então, no caso dessa paciente, era especificamente por fraqueza e desabamento de musculatura supratraqueal. Uma coisa que a gente deve entender também é qual o tipo de cânula, né, que eu devo indicar para o paciente ir para o domicílio. Por que eu não devo utilizar essa infeliz dessa cânula metálica? Né? E que tipo de cânula que pode ser indicado? Muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, Alessandra, mas o SUS que fala que tem que colocar a cânula metálica, e quando eu digo nós, eu digo nós fisioterapeutas, nós fonoaudiólogos, nós médicos, nós todo mundo, falamos que está legal, não pode ir embora com a cânula metálica. É como eu falei, é um diagnóstico de que você vai ser traqueostomizado pro resto da vida. Né? E isso não é um diagnóstico fechado. Né? Muitos pacientes que vêm com esse diagnóstico, em algum momento, podem ser decanulados. E qual tipo de cânula, então, pode ser indicado? Olha, a cânula metálica, nos Estados Unidos, gente, a cânula metálica, ela é de prata. No Brasil, é de aço. Então, ela oxida, ela gruda na traqueia. Eu já vi pacientes com a cânula totalmente aderida, né? Porque falam, não, porque é fácil de tirar, de colocar. Se você está tirando e colocando, é porque está tudo errado, né? Porque esse paciente não está dependendo mais dessa cânula, tem alguma coisa errada nessa avaliação.
Então, ela oxida. Não tem como adaptar o ambu para a gente, por exemplo, o paciente passou mal, precisa fazer uma ventilação manual com ele, para tentar, né, fazer um resgate. Não tem como fazer isso, porque não encaixa o ambu. Ele tem uma fixação cortante, e a fixação da cânula metálica, ela trava 100% a laringe. Ela trava mesmo. Se a outra cânula já altera o movimento da laringe, imagine a cânula metálica, que ela trava isso aqui assim. Ela é uma bomba, né? Falo que é uma bomba, literalmente. Quais são as cânulas, então, que a gente deve pensar em colocar numa traqueostomia? As de PVC, de preferência, gente, as que têm endocânula e cuff de alto volume e baixa pressão. Elas são leves, elas são higiênicas, são fáceis de tirar. Qual é o grande problema? É que ela precisa ser trocada. Então, os médicos colocam a cânula metálica porque eles não querem nunca mais trocar essa cânula, como se ela fosse eterna. Mas uma cânula de PVC, ela é leve, ela é higiênica, você pode lavar lá dentro, né? Tirar a endocânula, agora precisa ser trocado, né? Isso é uma coisa que não tem jeito. A outra, que são as cânulas sem cuff, que também são cânulas que você pode colocar endocânula, e a endocânula você consegue adaptar o ambu, né? Coloca o ambu com ele tem um espaço certinho, ela também é mais leve, e todas essas cânulas que têm endocânula, elas evitam uma coisa que a gente chama de alteração silenciosa da resistência, porque uma das maiores causas de morte de pacientes traqueostomizados em ambiente domiciliar, pasmem, é rolha. Então, o que acontece é que quando eu tenho uma cânula e essa cânula não tem a endocânula, ela não tem essa cânula interna, a secreção começa a aderir aqui dentro e mesmo a gente passa sonda, passa soro, ele vai formando uma camada ressecada aqui dentro, que essa aqui você consegue tirar. Você passa, ela limpa, mas de qualquer forma, a gente consegue manter a entrada do ar tranquilo. Então, evita o que a gente chama de alteração silenciosa da resistência. Alessandra? Oi? Só uma observação rapidinho. Assim, tem vários serviços e a gente sabe da realidade que muda muito de estado para estado, de serviço para serviço, e que ainda é cultural em alguns lugares ter a questão do uso da cânula metálica, né? Só uma sugestão, assim, se não tiver a possibilidade de trocar por uma cânula mais adequada, como uma cânula de PVC, de silicone, por causa até de adaptação para ambu, tudo, né, para a gente poder ventilar o paciente, o que a gente às vezes sugere em alguns tipos de serviço é a conexão do tubo orotraqueal, né, de cortar a ponta do tubo orotraqueal, conectar na cânula de traqueostomia metálica, para poder viabilizar pelo menos uma ventilação de resgate se precisar nesse tipo de paciente, né? Isso é muito bom mesmo, é isso que a gente faz para adaptar o ambu, porque não cabe, não tem como entrar, né? Ou colocar a válvula de fala também, né, para poder adaptar. Adaptar, apesar de que ele acaba, mesmo colocando, né, Tiago, às vezes ele ainda escapa, né, na lateralzinha, assim, mas é muito bom mesmo, porque é a única forma que a gente tem de cuidar dessa cânula. Mas eu acho, sabe, Tiago, como você falou, isso é uma realidade, é uma triste realidade, mas a gente precisa tentar mudar essa realidade, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não vê isso. Não tem motivo, né, Alessandra, para usar uma cânula metálica mais, né? Não tem, como você falou, gente, uma cânula de traqueostomia dessas de plástico, elas custam R$70, R$80, né? É uma coisa, mas como você falou, tem que trocar, né? Tem todas essas condições. Não são dessas caríssimas que eu estou falando, mas teria como, né? Sim. A gente tentar mudar a cultura, né? Não conseguir. Isso que eu estou falando. Pelo menos um pouco de segurança para o paciente, o que a gente consegue é isso. E a cultura é assim, né, Tiago? Como eu falei, somos nós. Porque nós é que temos esse conhecimento e nós que vamos estar no dia a dia desse paciente.
Então, quando nós, profissionais, entendemos que a cânula metálica é ruim para o nosso paciente, nós vamos começar a interferir nisso. E eu acredito que a gente, como profissional fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, a gente conseguiria mudar muito essa realidade. Mas é um longo caminho, né? Todas oxidam, né, Alessandra? Hoje eu desconheço uma cânula dessas que vem na embalagem dizendo que é inoxidável, que não oxida, que muda a coloração da secreção do paciente, que exacerba a produção de secreção também, né? Isso é muito triste, é a pura realidade isso aí que você está falando. Triste. E outra que a gente tem aqui, que eu gosto muito, que é a Biesalski. Qual é a grande diferença da Biesalski? É que quando a gente utiliza quando é um paciente que durante o dia ele consegue ficar fora do respirador e tal, aí a gente coloca essa válvulazinha aqui, que é uma válvulazinha de oclusão, e que ele usa durante o dia. E à noite, quando ele vai dormir, conecta o conector de ventilação, e ele, né, aqueles pacientes que são dependentes de ventilação, às vezes aquelas crianças, né, que têm esqueci o nome da síndrome, a síndrome que para de respirar quando dorme. Ondine. Ondine, exatamente. A gente faz isso. Coloca, né? E aí, durante o dia, usa. Eu tive uma paciente que tinha uma síndrome também, chamava Wolfram, e essa síndrome, ela diminuía o tamanho do bulbo, e aí, à noite, ela parava de respirar todas as vezes que ela dormia. E aí, ela tinha que ventilar, porque ela fazia apneia, e aí nós conseguimos fazer desse jeito. Era uma paciente que não tinha esse prognóstico de decanular, nem tentar ir para a ventilação não invasiva, porque ela parava mesmo, ela fazia apneia total. Então, a gente pode utilizar isso, né? Essa é uma cânula que a gente, então, utiliza para uma ventilação intermitente. Esse vídeo que eu fiz foi muito legal, porque eu tenho um paciente que ele tem 26 anos e ele está traqueostomizado. Nada no mundo faz ele tirar a cânula de traqueostomia dele. Por quê? Porque ele fala que ele não consegue. Já fizemos todos os exames de laringe, broncoscopia, ele não tem nada. O que acontece é que ele foi traqueostomizado desde os 7 anos de idade. E ninguém fez nenhum trabalho com ele para ele retirar essa cânula de traqueostomia. Então, hoje, o que ele faz? Ele mesmo tira e coloca, ele é decanulado. Eu falo para ele, Matheus, você já está decanulado, você mantém essa cânula de traqueostomia porque você quer, porque você sente conforto com ela. Mas ele não tem alteração de força, ele tem uma tosse maravilhosa, ele come tudo, só que ele ficou tanto tempo com a cânula metálica, e é um paciente que tem condição e tal, que ele deformou o modelo da traqueia dele, assim. Então, para a gente encontrar uma cânula que tenha a mesma circunferência, aquela circunferência, o tamanho, assim, né, a curva da cânula, tem sido difícil, mas ele não precisaria estar mais decanulado. E a outra coisa é a parte cognitiva, porque ele fica nervoso, fica com medo, né, acaba passando por esse estresse, né, essa dependência de ter a cânula. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei a cânula dele e medi. Qual cânula que você acha que é mais pesada? Porque nós temos 3 tipos de cânula. A cânula metálica, essa é a Biesalski, e essa é uma cânula plástica normal. Qual dessas cânulas nós teríamos menos problema na laringe? Então, veja que coisa interessante. A primeira que eu vou pesar é essa aqui, cânula metálica. 15 gramas. Pensa uma cânula com 15 gramas. Agora, eu vou pegar uma cânula normal, plástica normal. 9 gramas. E agora eu vou pegar a Biesalski, que está certo que ela está sendo cânula, mas dá para a gente saber. 6 gramas. O que significa isso? Significa que a cânula metálica, ela pesa na laringe. Ela é a pior escolha de cânula. E olha que todas as 3 têm o mesmo tamanho. Por isso que a gente tanto fala que
não deve ser indicado a cânula metálica. Além do mais, ela oxida, e isso faz com que aumente as traqueites. Por isso, aqui dá para a gente provar qual cânula você deve escolher, a leve ou a pesada. Além de entender qual é o tipo de cânula, a gente tem que entender também qual é o tipo de cuff. Tá certo que hoje o cuff de alta pressão e baixo volume acaba sendo utilizado mais nos ambientes hospitalares, mas a gente ainda vê pessoas que não entendem, né? Você, Thiago, que trabalha aí no Brasil inteiro com assistência domiciliar, você vê todo tipo de cânula. E a gente precisa entender que elas são diferentes. A cânula de alto volume e baixa pressão, ela enche o cuff pelo volume de ar que você coloca. Então, o cuff, né, o material do cuff da cânula de alto volume é um material muito mais flexível e o que veda é o volume de ar que você coloca. Então, a cânula de alto volume e baixa pressão é a cânula que menos impacta. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. A que menos impacta na traqueia, que está meio vazio. Porque ela tem essa movimentação. Mas a cânula eu não tenho uma cânula de alta pressão e baixo volume. São aquelas cânulas onde os cuffs são mais largos e o que veda a parede é a pressão do cuff na via aérea. Então, é ela que mantém a pressão nessa via aérea. Por isso, ela detona com a traqueia. Então, a gente deve sempre escolher cânulas de alto volume e baixa pressão, com cuff. Olha que coisa interessante isso aqui. Isso aqui também foi um caso muito interessante. Isso aqui foi um caso real também. Eu gosto muito de contar com meus casos são... Esse é um paciente de esclerose lateral amiotrófica que saiu do hospital que eu trabalho, com a minha equipe. A minha equipe não prestou atenção e mandou o paciente de esclerose lateral amiotrófica, dependente de ventilação mecânica, para casa com esta cânula, normal e sem endocânula. O paciente, 2 dias que ele estava em casa, 2, 3 dias que ele estava em casa, ele começou a ter dificuldade respiratória. E aí, de noite, a gente tem o aparelho, poderia ser o aparelho, um colega meu de longe, é o aparelho, e aí, no dia seguinte, eu falei, vou lá para descobrir o que está acontecendo. Quando eu cheguei, eu como fisioterapeuta, eu comecei a tentar aspirar. Quando eu aspirava, a cânula passava, numa boa. Aí eu comecei a fazer o ambu com esse paciente. De repente, o ambu não passava mais o ar. Para eu poder colocar o ar para dentro, eu tinha que fazer 2, 3, 4 insufladas, e aí ele saía fazendo... Falei, meu Deus, chama a ambulância. E aí chegou a ambulância, ao invés da ambulância trocar a cânula, né? Eu falei, eu acredito que seja uma rolha enorme, eles não vão levar para o hospital e você tem que ir com a gente pelo hospital, porque é você que está conseguindo segurar no ambu. Cheguei no hospital, o médico simplesmente virou e falou assim, vamos trocar a cânula para a gente ver o que está acontecendo. E quando nós trocamos a cânula, estava desse jeito. Se eu não estivesse na casa do paciente, ele tinha morrido. Só por causa disso. Não adianta. Tem horas que a nossa aspiração não adianta, não passa. Por isso que nós precisamos das cânulas em ambiente domiciliar, que a cânula tenha endocânula. Porque a endocânula não é um acessório a mais, a endocânula é uma segurança. E uma outra coisa que eu gosto muito é o sugador supracuff. Porque o sugador supracuff, a secreção vai escorrer, né, pela via aérea e ela vai ficar
empossada aqui em cima do cuff, e a família pode ir tirando essa saliva, esse excesso de saliva que fica na via aérea acima do cuff. Aí, qual que então é a cânula indicada, né, para a utilização no ambiente domiciliar? A cânula de alto volume e baixa pressão, com endocânula e com sugador supracuff. Tem várias marcas no mercado, eu coloquei algumas aqui, mas tem várias, né, que são ótimas e que estão cada vez se especializando um pouco mais em relação a isso. Tá bom, e aí? O que eu vou avaliar, então, para ter um sucesso da decanulação? Olha, se eu tivesse que escolher um marcador funcional para decanular um paciente, o marcador mais importante seria o pico de fluxo de tosse. Mas como, Alessandra? Como que eu vou avaliar esse pico de fluxo de tosse? A tosse, gente, você só avalia a tosse se você tiver avaliação da laringe. Não adianta. Se o paciente não tiver uma boa laringe, ele não tosse. Hoje, as pessoas estão fazendo todos os treinos, tentando entender qual é o impacto que o fluxo faz na laringe. Como treinar essa oclusão laríngea? Como que eu consigo trabalhar o volume ideal para não impactar na constrição da laringe? Então, gente, isso não é conversa só de fonoaudiólogo. Porque a coisa mais importante para você retirar uma cânula de traqueostomia é saber como ele vai proteger a via aérea. E aí, eu preciso avaliar o pico de fluxo de tosse. Mas eu tenho que avaliar o pico de fluxo de tosse na boca. Eu só consigo saber que o paciente está apto para decanular se eu conseguir fazer a avaliação na boca. Então, eu tenho que desinsuflar o cuff, o ar tem que ser capaz de passar para a via aérea e fazer uma oclusão laríngea tão forte, capaz de explodir a tosse. Então, se eu tivesse que escolher um único marcador, o marcador mais importante de sucesso de decanulação é o pico de fluxo de tosse. Aí as pessoas falam, Alessandra, mas quando a gente está lá na UTI, a gente pode avaliar no tubo? Não, você não pode. Porque se você está avaliando laringe, todas as vezes que você passa, que você vence a laringe, você não está avaliando tosse. Você está avaliando fluxo expiratório. Então, para eu avaliar tosse, eu tenho que avaliar laringe. E eu só avalio laringe na via aérea superior. As outras coisas que a gente avalia também é a pressão expiratória e inspiratória máxima, que essa sim eu posso fazer na própria cânula de traqueostomia. Glasgow. Muitas pessoas me perguntam isso. Qual é o nível, né? Qual é a escala de Glasgow que você indicaria para a gente decanular com tranquilidade? Olha, várias vezes eu já avaliei pacientes que têm um padrão neurológico, mas que tem um ótimo padrão laríngeo. Se esse paciente tem um ótimo padrão laríngeo, ele vai conseguir tossir. Então, hoje a gente tem máquina de tosse, a gente tem um monte de coisa que a gente pode levar para o domicílio e tirar esse paciente, tirar essa criança da traqueostomia. Só que a coisa mais importante é como está a via aérea. Ele tosse bem? Ele engole bem? Como que é essa proteção de via aérea? Porque quando eu tenho a proteção, vai ser a coisa mais importante para fazer a decanulação. Porque se você estimula, o paciente tosse. Olha, a minha mãe tem Alzheimer. Ela tem 86 anos. Ela é uma DPOC rígida, ela tem parkinsonismo, ela tem um monte de coisa. Se você vê o padrão de via aérea superior dela, por quê? Porque trabalho, estimulo o tempo inteiro esse movimento da laringe. Ela teve agora uma internação onde ela broncoaspirou por fraqueza, por internação. Logo depois ela saiu. Se fosse uma paciente que não tivesse uma boa tosse,
ela teria sido traqueostomizada. Então, esse avaliar a via aérea superior é o que faz a diferença. Então, não vai ser só o Glasgow, né? O Glasgow, ele é importante, sim, mas a sua avaliação funcional é muito mais importante. É isso que vai fazer o sucesso. Só um pouquinho aí também, já aproveitando e te interrompendo um pouco, né? Assim, a escala de Glasgow para a gente tem certa relevância, né? Mas, assim, a avaliação individualizada, né? Que senão todo paciente em coma vigil a gente deveria traqueostomizá-lo. A gente tem que pensar na questão inversa também para a gente se questionar, né? Então, assim, o paciente que não tem um nível de consciência adequado, por não ter esse nível, a gente não pode decanular. Se a gente não puder decanular, a gente vai ter que canular os que também não têm esse Todos nível. os que não têm, exatamente. Muito boa essa sua colocação, Thiago. É a pura verdade, porque a gente escuta muito isso. Ah, não vou decanular. Não, ele não está contactando. Mas ele tem condição. Isso, igual o pico de fluxo de tosse, não é um marcador para a gente, né? Mas a gente normalmente considera um pico de fluxo de tosse do doente neuromuscular, porque é um baixo, que você consegue estar fazendo uma terapia de melhora de fluxo dele, uma tosse manualmente ou mecanicamente assistida, né? E a gente fala muito da questão de vedamento glótico, né? Se ele ainda tem capacidade de movimentação e vedamento glótico, a gente consegue adequar uma terapia de assistência de tosse nesse paciente também, que mesmo ele tendo um pico de fluxo de tosse muito baixo, a gente tem condições de decanular ele, né? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente faz uma análise, Thiago, até muito legal o que você está falando, e a gente faz mais isso no paciente neuromuscular, se o problema da tosse é laríngeo ou o problema da tosse é respiratório, né? Pulmão, ar. Então, quando o problema do paciente é na capacidade pulmonar, especificamente, aí a gente tem tosse. Porque se estimula o volume, ele tosse. Então, essas avaliações que a gente faz do padrão laríngeo, com a avaliação da tosse, é que é muito importante. Porque, como eu falei, a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente não para pensar nisso. A gente não para pensar que, poxa, ele não tem uma tosse efetiva, mas quando eu gero um volume, ele tosse maravilhosamente bem. É porque o problema não é lá na laringe, é no volume pulmonar que ele não tem. Então, a gente tem que ter essas avaliações, e isso faz um grande diferencial no cuidado desse paciente no ambiente domiciliar. A outra coisa que eu gosto muito de falar é sobre esse teste de oclusão. Muitas vezes a pessoa oclui, e o que é avaliado durante a oclusão? A saturação. Aí deixa o paciente lá com a cânula ocluída, e o paciente está lá compensando o ar de todos os lados da cânula de traqueostomia, mas ele está mantendo a saturação. Aí você fala, não, ele ficou super bem, saturou super bem de ontem até hoje. E na hora que você tira a traqueostomia, o paciente, puf. Por quê, gente? Porque a saturação, ela é um marcador de alteração de parênquima. Então, se eu tenho um paciente que tem uma pneumonia, ele tem uma queda da saturação. Muitas vezes, um paciente com Glasgow, que não está muito alterado, um paciente que diela, não, porque a gente não fala dessa decanulação, mas um paciente que tem condição de ser decanulado, ele não vai ter alteração da saturação. Ele vai ter alteração do padrão respiratório, da ausculta supratraqueal. É isso que a gente tem que avaliar. Será que o ar está passando? O Thiago vai lembrar de um paciente nosso que nós avaliamos juntos. Lembra, Thiago? O paciente no curso que você levou, avaliei, o rapaz não tinha condição de ser decanulado, lembra? Não tem condição de ser decanulado, Thiago, ele não tem força. E aí, sabe o que aconteceu? Foi fazer uma broncoscopia. Você lembra disso, Thiago? E aí a broncoscopia aconteceu o quê? Retirou. Por quê? Não tem problema. Não tem problema mecânico. Tem problema de força. E aí ele desabou, e aí ele voltou para o hospital. Então, isso a gente vê muito. Então, o marcador de decanulação, ele não pode ser apenas o teste de oclusão. Ele tem que ser o teste de oclusão com um monte de outras coisas, né? E também o pessoal da Fono faz muito aquele teste do azul. O teste do azul não é o único marcador também, não. Porque
O paciente pode ser decanulado, às vezes ele está com sonda, ele não vai comer, ele tem gastro, aquilo que a gente falou. Então, o teste do azul não é a coisa mais importante para fazer uma decanulação. Aí a gente vai ter que voltar também novamente, né? Todo paciente disfágico gastrostomizado, ele vai ter que ser traqueostomizado. Traqueostomizado, exatamente. A de via aérea com cuff, né? Que não exatamente. Então, isso é por isso que eu estou falando. Nós, enquanto profissionais, estamos cada vez entendendo mais sobre essa coisa dessa via aérea superior, né? Desse padrão da laringe. E aqui, como você falou, né, Tiago, a gente utiliza os marcadores da decanulação pelos marcadores de pico de tosse, que é o que a gente tem descrito na literatura, em relação aos doentes neuromusculares, mas eu tenho utilizado muito isso na minha prática, no dia a dia, para todas as avaliações. Então, muitas vezes eu pergunto para o paciente assim, você engasga? Aí ele fala, nossa, eu engasgo demais. Aí quando você vai ver, está com pico de fluxo de tosse baixo. Então, eu uso o tempo inteiro esse marcador, que eu chamo de marcador funcional, e é um marcador maravilhoso para decanular os pacientes. Então, a gente deve, sim, tentar decanular. Às vezes, por exemplo, eu decanulei uma criança esses dias, é uma TRM, e ela estava com pico de fluxo de tosse de 150, com a cânula de traqueostomia. Quando eu tirei a cânula de traqueostomia e ocluí, a tosse dela foi para 170, 180 lá em cima. E todas as vezes que eu gerava volume pulmonar para ela, subia de 200, 250, 220, a menina foi melhorando e hoje ela está maravilhosa, decanulada e usando a máquina de tosse e resolvendo o problema. Então, a gente vê muito isso, né? Essa capacidade de proteger a via aérea. E esse aqui é um estudo maravilhoso, apesar de ser um estudo de um caso, né? Que é o caso da Tauber, que hoje está estudando muito a relação do treino muscular respiratório para a melhora da capacidade pulmonar e a capacidade de tosse. E aqui, nesse marcador aqui, depois que ela treinou pacientes numa fase inicial de ela. Então, não dá para a gente falar muita coisa, porque esses pacientes conseguiam fazer o MST, soprar, porque eles tinham uma boa inspiração ainda. Então, numa fase muito inicial da ELA. E o que nós percebemos? Que o que fez maior impacto na melhora da capacidade de tosse do paciente foi no aumento da diminuição do tempo da oclusão da laringe, associada ao aumento do volume pulmonar. Então, ela ocluiu rápido e gerou um volume alto que foi capaz de aumentar essa pressão de proteção e gerar um bom pico de fluxo de tosse. Então, a gente entende, então, que tosse é treinável. Então, eu posso treinar a tosse do meu paciente. Se eu posso treinar a tosse, eu posso pensar em fazer uma estratégia de decanulação treinando a tosse dele. Isso aqui também é uma das grandes sequelas. Esse paciente chegou para mim com uma obstrução absurda. Eu não sei como que ele conseguiu sair do hospital assim. Olha que coisa impressionante isso, olha. Ou seja, ele foi retirar a cânula de traqueostomia dele, ele usava uma cânula metálica, e ele tinha uma fraqueza da musculatura da laringe, um desabamento completo de região de orofaringe, laringe, língua, não engolia direito, e aí simplesmente foram lá e tiraram a cânula de traqueostomia dele. A chance desse rapaz ter voltado para a intubação era muito grande. E nós temos um trabalho com ele de um mês, assim, foi maravilhoso, foi sensacional, a família ficou maravilhada, ele melhorou mesmo. Por quê? Porque nós fomos no diagnóstico. Qual era o diagnóstico dele? Fraqueza supratraqueal. Então, ele tinha obstrução, ele fez fibrose, ele fez essa imobilidade traqueal e ele coordenava. Então, isso tudo é o que a gente vê como sequela da traqueostomia. Né? E a gente vê exatamente isso acontecer. Uma outra coisa importantíssima que a gente deve priorizar é essa limpeza do supracuff. Eu quis colocar esse vídeo aqui, apesar de ser um paciente de ELA, porque as pessoas morrem de medo de usar soro nesse supracuff.
Porque fala, vai broncoaspirar, vai descer conteúdo. Olha lá, esse aqui ele tá bem levantadinho, tá, gente? Olha onde é que a secreção tá. Sai tudo pela boca. Quando a gente insufla no supracuff e o paciente está ventilado num sistema de pressão positiva, o ar, quando você joga o ar, ele tende a ir para a boca e não cair para o pulmão. Então, a gente lava o nariz, a gente lava o supracuff. Por quê? Porque eu vou limpar essa secreção. E depois eu vou para o pulmão. Esse também é mais um mito. Eu primeiro tenho que limpar a via aérea superior, para depois eu limpar a via aérea inferior. Por quê? Porque senão, quando eu chegar lá em cima, eu vou sujar tudo de novo. Não é isso, Thiago? Esse é outro mito que a gente tem também, né? A primeira coisa é, assim, dentro da área hospitalar, tem os protocolos deles e eles têm um perfil de paciente crônico agudizado ou paciente agudizado, que eles têm a forma de trabalhar com esses pacientes. A hora que chega para a cronicidade do atendimento domiciliar, a gente que vai trabalhar 2, 3 anos com esse paciente, às vezes com uma cama de traqueostomia, uma ventilação mecânica invasiva contínua, sem possibilidade de desmame ou decanulação. Então, a questão do lavar a via aérea superior, lavar nariz do paciente, desinsuflar cuff, né? Às vezes os meninos falam comigo, tá escapando ar e tá saindo voz no paciente, o que eu faço? Falei, o que tem de mais normal do que isso, né? O que tem de errado com o paciente ventilando também por via aérea superior, com escape, mobilizando corda vocal, deslocando secreção, né? Então, a gente tem que se questionar muito com isso também e ter a rotina, né? Todo mundo que tem seu paciente traqueostomizado, que precisa estar com cuff insuflado porque está ventilado, desinsuflar esse cuff todos os dias no atendimento para limpar a via aérea superior do paciente, né? O cuff, ele não veda a via aérea a ponto de não deixar broncoaspirar. Diminui a velocidade de descida. Agora, vai descer em um momento ou outro. Exatamente. Vai descer e vai descer o conteúdo sujo. Vai descer o conteúdo que não está... Você não limpa, que está parado lá há meses. Exatamente. A gente tem que entender que, como eu falei, fica tudo parado lá em cima. Aí faz sinusite. A sinusite, os seios da face ficam entupidos de secreção. Então, Botejo não infecta pulmão, né? Porque tem bactéria em cima, vai para baixo. Se não cai, vai para o pulmão. Então, é um ciclo que quem trabalha, eu falo que existem 2 mundos. Um mundo é do paciente dentro do ambiente de terapia intensiva. O outro mundo é do paciente lá no ambiente domiciliar. Eles são diferentes demais. São pacientes que têm necessidades diferentes. E nós, enquanto profissionais, temos que entender isso. Então, esse paciente saiu do hospital, eu tenho que lavar. E outra coisa, ele está no ambiente, gente. Ele está no ambiente dele, né? Então, é muito importante. E tem, sim, que limpar e lavar. E pode enxugar assim, ó. Olha só. Lavei, limpei toda a via aérea inferior, mobilizei, abri. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou limpar como última coisa, antes de terminar a aspiração, eu vou limpar o supracuff para deixar a via aérea toda limpinha. Então, é só vir aqui e colocar isso aqui, ó. E dar uma mexidinha para o supracuff sair, ó. Para mexer, tá um pouquinho machucado, ó. Acabou. Não tem mais nada, ó. Acabou. Toda a secreção, ele tá com o pulmão limpinho. E aí, agora, eu vou fazer toda a... Então, isso é importantíssimo para a gente entender. Uma outra coisa que eu acho, assim, uma dica que a gente tem que tomar cuidado é o posicionamento da traqueostomia. Muitas vezes, gente, isso aqui é de doer, porque, assim, a gente vê, eu falo muito isso, a traqueostomia é um corpo estranho. O nosso organismo quer desesperadamente expulsar a traqueostomia. E quando ele vai expulsando... O que vai acontecendo? Ele vai expulsando a traqueostomia e a equipe vai enchendo de gás ao lado. Aí ele vai expulsando e vai pondo gás ao lado. Daqui a pouco o ósseo está todo aberto.
a saliva está escorrendo aqui por baixo e a cânula está batendo lá no posterior da traqueia. Olha, eu tive um caso triste demais esses dias, um paciente, ele falava que ele não queria morrer, por favor, faz qualquer coisa, Alessandra, não deixa eu morrer, eu quero ver meu filho crescer, mas sabe onde é que era a lesão dele? Aqui, ó. Aqui em cima. Eu não tinha fístula aqui embaixo, a fístula era lá em cima. Pra você ter uma ideia, nós tivemos que colocar uma cânula, entubar e uma cânula de traqueostomia. E foi impossível, não consegui, não tinha cirurgia que fizesse. Então, o posicionamento da cânula de traqueostomia é muito importante. Eu inventei esse fixador justamente por causa disso, olha. O fixador de traqueostomia, perceberem como que o fixador é importante para posicionar a traqueia direitinho. Então, a gente tira aqui, ó, coloca essa beiradinha aqui, vem com esse primeiro e prende aqui, ó. Depois vem com esse pedaço aqui, ó, embaixo e posiciona, olha lá. Aí eu venho e coloco a traqueostomia. Dessa forma, ela fica tão bem posicionada que ela não pesa. Então, todo o peso da traqueostomia está aqui, nesse velcrozinho aqui. Então, isso aqui é muito importante para paciente que é dependente de traqueostomia e de ventilação para poder se movimentar. Então, isso faz uma grande diferença. Eu tive um paciente que eu cuidei dele 13 anos. Eu inventei esse negócio aí para ele, porque eu procurei de tudo no mundo e não achava. Aí ele queria andar de avião, ele queria ir para a fazenda dele. Eu falei, eu vou ter que inventar alguma coisa. Foi quando eu criei isso daí, fui numa costureira e falei, ó, eu quero um segurando fixo e o outro levantando. E olha, não escapa. Você vê, esse paciente, seu José, está comigo há um tempão, não fica escorrendo aquela saliva na via, assim do lado, só pelo posicionamento. Então, é muito importante que a gente entenda que a traqueostomia tem que ficar fixa e não pendurada. E aí, gente, o mais importante disso tudo que nós falamos aqui, né, que são os tipos de respirador para utilizar em pacientes traqueostomizados. Existe uma grande diferença entre um paciente que é dependente de ventilação e um paciente que não é dependente de ventilação. Um paciente que não é dependente de ventilação, ele não precisa de um respirador de suporte de vida. Ele precisa de um respirador, um BiPAP, que gere descanso da respiração, que ele vai ventilar um pouquinho, mas, por outro lado, aquele paciente traqueostomizado que depende de ventilação mecânica, eu tenho que me preocupar. Qual é o respirador? E aí nós caímos nos grandes problemas que nós temos, né? Todo mundo que quer colocar BiPAP estelar no paciente que é dependente de ventilação, o paciente entra em insuficiência respiratória, o respirador não consegue vencer, faz retenção de CO2, um monte de coisa acontece. Por quê? Porque eles não entendem qual é a diferença desses respiradores. Então, hoje no mercado, nós temos respiradores que são muito bons para pacientes dependentes de ventilação. E aí nós temos o Astral, não tem uma foto do Prisma aqui, né? Mas o Prisma, acho que eu não sei qual o nome dele continua, Prisma. O Evo... Ele tem o nome de Prisma e tem outro nome agora também com outro fornecedor. Vou lembrar o nome dele, Tivan. Tivan, isso mesmo, do Tivan. Então, esses respiradores, gente, eles são respiradores que têm um circuito que a gente chama de circuito com válvula ativa. O paciente que usa um circuito com válvula ativa, ele é uma ventilação, não dá para a gente entrar em tantos detalhes, mas ele é uma ventilação mais controlada, ele controla esse fluxo de saída, a gente consegue ler mais o que está acontecendo. Então, se o paciente tem alteração de complacência, se o paciente tem alteração de resistência, eu tenho mais diagnóstico para fazer quando eu utilizo uma válvula ativa. Ele tem uma fonte segura de fluxo, porque os pacientes que usam ventilação mecânica e são dependentes de ventilação mecânica, eu tenho que usar um aparelho que, se uma turbina estragar, ele tem outra dentro. Um BiPAP, ele não foi feito para ser utilizado 24 horas por dia. O BiPAP foi feito para usar de noite.
né? Porque ele é uma ventilação não invasiva. Então, a gente tem que entender que se eu preciso de modos controlados de ventilação mecânica por 24 horas, eu preciso que o aparelho tenha uma fonte segura de fluxo, que ele tenha bateria, que ele tenha de melhor escolha o circuito ativo, né? E essa bateria tem que ser, no mínimo, mais de 2 horas. Aí, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, né, no Instagram, e eu tinha algumas outras que as pessoas tinham feito, eu quero só passar por elas rapidinho. A primeira, né, foi o caso de decanulação que não cicatriza o orifício. Gente, quando o paciente fica muito tempo traqueostomizado, às vezes é necessário fazer uma cirurgia, sim, para fechar o ósteo. Mas, Alessandra, eu posso usar VNI? Como que a gente faz? A gente utiliza, sim, porque às vezes o paciente precisa, até mesmo para fazer o AMBU, os exercícios, né, de recrutamento volumétrico. A gente coloca uma fixação uma oclusão bem grande, assim, faz uma dobra, e aí a gente faz essa dobra e fecha. E aí eu posso usar. Posso usar VNI, posso usar AMBU, posso usar o que for preciso, não tem problema. E pode ser, sim, que ele precise de uma cirurgia para fechar esse orifício. A telectasia impede a decanulação? Gente, qualquer alteração pulmonar vai impedir, ué. Então, se o meu paciente está com o pulmão fechado, como é que eu vou tirar uma cânula de traqueostomia? Para eu decanular, ele tem que estar ótimo. Então, o pulmão tem que estar ótimo. Ele não pode estar com pneumonia, ele não pode estar com telectasia, ele não pode estar com nada. Por isso que eu falei que a saturação ela não é o marcador mais importante, porque eu vou precisar ter o padrão para entender o que está acontecendo. Então, ela pode sim impedir. Vai impedir sempre? Não, porque você vai resolver o problema da telectasia, depois você continua o processo de decanulação. Perguntaram aqui, então, quais são os modos ventilatórios utilizados, né, na traqueostomia. Aí eu coloquei essa resposta, que depende da necessidade de cada paciente, né? A gente tem que lembrar que tem esses disponíveis em ambiente hospitalar, que são também disponíveis em ambiente hospitalar, e eles também trabalham com a modalidade volume controlado, assistida controlada à pressão de suporte. Então, aquele respirador que eu tenho lá na UTI, eu também posso levar para casa. Então, isso é uma coisa que eu falo muito. A deshospitalização por causa de uma ventilação não é problema mais para nós, né? Eles possuem estratégias assistidas, controladas, de suporte, do que for. Pacientes dependentes, então, de ventilação mecânica devem priorizar modalidades controladas e nunca se esqueça de regular os alarmes, principalmente quando a gente for utilizar a impressão controlada. Quem faz traqueostomia volta a falar, foi aquilo que nós falamos, né? Se ele tiver um bom padrão laríngeo, e aí você vai ter um fonoaudiólogo, né, um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação, ele pode voltar a falar, ele pode voltar a comer, ele pode voltar a fazer tudo após a decanulação, né? Porque eu posso pressurizar a via aérea e fazer isso funcionar novamente. As sequelas da traqueostomia, aquilo que nós falamos muito, né? Mas um dos maiores problemas da traqueostomia é a fístula. A fístula é um grande problema, né? São as traqueites. As pessoas demoram muito para trocar a cânula de traqueostomia. Vai deixando, a secreção fica aderida em cima do cuff. E aí acaba causando essas traqueites. As traqueites, elas escorrem, fazem traqueobronquites, e as traqueobronquites acabam fazendo pneumonias. Então, a gente tem que tomar cuidado, igual o Thiago falou, tem que desinsuflar o cuff, tem que lavar a via aérea superior, e lembrar que o cuff insuflado o dia inteiro pode causar traqueites e até pneumonias. E agora, respondendo aos nossos questionamentos. Quais são as maiores causas, então, de falha na decanulação? É a alteração da força da via aérea superior. É nós negligenciarmos a via aérea superior. Essa é uma grande falha da decanulação,
porque muitas vezes nós entendemos lá do pulmão, a gente está vendo tudo está ótimo, a saturação está ótima, nossa, e tal, e na hora que tira, o problema está acima da cânula de traqueostomia. Então, essa é uma grande falha, e talvez seja uma das maiores falhas na decanulação de pacientes, na decanulação, né? As consequências da permanência da traqueostomia, aquilo que a gente falou, a gente tem que pensar na permanência e pensar que o que eu posso fazer para evitar esse problema. Como eu falei, a via aérea superior, eu tenho que trabalhar com ela como se eu fosse tirar a traqueostomia amanhã, porque eu vou treinar. Eu preciso de treino respiratório, eu preciso de treino de tosse, eu preciso de treino de fala, eu preciso trabalhar esse paciente que tem uma traqueostomia como se ele fosse ser decanulado amanhã. O que deve, então, ser avaliado para decanular um paciente no ambiente domiciliar? O mais importante para mim, como eu falei para vocês, a avaliação mais importante é a proteção da via aérea. E aí é o padrão laríngeo que a gente consegue avaliar por meio do pico de fluxo de tosse. E o soro, eu jogo? Não jogo? O que eu faço? Gente, soro é vida, tá? Eu jogo o soro, os meus pacientes falam, né? Os meus pacientes são pacientes dependentes de ventilação mecânica de milhões de anos. E se eles fossem morrer porque eu jogava soro, eles iam ficar embebidos no soro, eu estava danada. Quanto mais eu estudo sobre esse negócio de soro, mais eu me convenço de que jogar soro é melhor do que não jogar soro. Aí você fala, não, Alessandra, mas a última revisão sistemática falou os problemas de você jogar soro no tubo, na cânula. Olha, o maior problema se chama alteração do pH. Realmente, piora o pH, depois melhora. Outro problema, aumenta a secreção. Lógico que soltou a secreção, ficou fluida, né? Soltou aquele monte de secreção. Não ficou fluida não, porque o que mexe na secreção é a hidratação. Mas o grande diferencial, sabe qual é? Que, incrivelmente, os pacientes que usam soro para fazer a limpeza da via aérea, a limpeza da cânula, eles acabam tendo menos infecção. Então, gente, soro para lavar. Eu estou falando de soro. Tem algum estudo? Não, infelizmente, eu estou falando uma coisa sem estudo, mas eu só te falo uma coisa. Eu gostaria de fazer um estudo desse, sabe como? Com fisioterapeuta, porque os 2 estudos que falam sobre o uso do soro foram feitos pelos enfermeiros. E os enfermeiros jogaram o soro e aspiraram na mesma hora. Eles não fizeram igual a gente faz. Porque a gente joga o soro, a gente mobiliza. Se tiver, a gente usa máquina de tosse, a gente usa ambu e tal. E você escuta. E quando você viu, você tirou a secreção toda, inclusive o soro. Então, eu jogo mesmo. Essa é a minha... Eu falo que a única coisa que é uma condição que eu falo, e que se você me falar, Alessandra, você está errada, eu vou falar... É horrível essa frase, né? Que a gente fala, essa é a minha prática, mas a minha prática não é de agora, não, gente. Tem um pouquinho de ano que eu cuido de paciente de ambiente domiciliar e que eu jogo soro, viu? E se eu tivesse que perder meus pacientes por causa disso, eu estava danado. Muito pelo contrário, eles ficam muito bem quando eu vou lá, lavo, ensino todo mundo a lavar. Então, eu aconselho muito, tá? E lembre-se que nós estamos falando de um paciente no ambiente domiciliar. Quem deve decanular um paciente no ambiente domiciliar? Isso é um problema seríssimo. Eu não decanulo, porque o meu conselho não me dá autoridade para isso. Não sei como é que é, Tiago, o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que quem deve decanular um paciente, ou eu posso até retirar, porque retirar a cânula é a coisa mais simples do mundo, mas eu acho que deve ser feito sempre na presença de um médico, porque a gente não sabe o que pode acontecer, e isso não é uma situação para que nós, enquanto fisioterapeutas, tenhamos essa situação. Não precisa passar por isso, a gente não precisa passar por isso. Né? Quem vai ganhar para isso vai ser o médico. Ele que vai ganhar. Então, eu vou ganhar no atendimento, mas quem vai ganhar para decanular o paciente vai ser o médico. Então, na prática clínica aqui, o que a gente segue no protocolo da gente, a gente prepara o paciente, a gente sinaliza que ele está apto a ser decanulado. A gente tem médicos que têm essa segurança de decanular com a gente em casa, e quando a gente não tem um médico na equipe que
que tenha a segurança de estar fazendo essa decanulação, a gente pede para poder ir para a bronco, fazer a bronco, né, no hospital, e decanula em ambiente hospitalar, mas assim, 24 horas ele já está em casa novamente. Perfeito. Isso é perfeito. Isso que você falou é a coisa mais importante que tem, tudo. Porque você viu, a gente se resguarda, né, Thiago? Se resguarda. Isso. E decanula por broncoscopia, né? Às vezes ele está pronto para a gente, mas ele tem alguma alteração ainda de via aérea que quando você tirar a cânula naquele trajeto da cânula, às vezes ele pode apresentar algum problema. É raro, mas pode ter. Exatamente. E aí, quais são os respiradores, então, indicados, né, para esse ambiente domiciliar? Nós falamos sobre isso, todo BIPAP. Você vai ter que avaliar qual é, né, e por que você está utilizando esse, qual é o seu objetivo nesse paciente. Era isso que eu tinha para falar. Isso tudo. Eu empolgo, né? Nem sei que horas são. Foi bem. Eu vou passar rapidamente algumas perguntas. Antes, eu queria convidar todos, né, para o CIFIR. Essa semana, né, a gente tem o CIFIR aqui, que vai ser realizado aqui em Brasília. A gente vai estar coordenando, tanto eu como o Pablo, a parte da sala da atenção domiciliar. A Alessandra vai participar de palestra, moderação, e a gente vai apresentar também o caderno de boas práticas da atenção domiciliar, que foi desenvolvido por um dos grupos de trabalho da Abrasfeed, junto com o COFITO, que a gente está desenvolvendo alguns trabalhos aí, vai estar divulgando e publicando isso aí gradativamente, tá bom? Dentro da parte da educação continuada, a gente tem a parte da produção científica também, e produção de material para a gente poder sair da informalidade, né? Muito legal. De antemão, quero parabenizar a doutora Alessandra. Que aula sensacional, viu? Deu para perceber o zelo, o cuidado na preparação da aula. E a gente se preocupa muito com a qualidade, né, assistencial. A gente vem fomentando cada vez mais a prática com base em evidências, cada vez mais a prática com qualidade, né, porque estamos na casa do paciente, lidamos com vidas. A gente sabe que a terapia intensiva, a fisioterapia respiratória avançou muito nos últimos anos, porém, dentro de um ambiente controlado, que é um ambiente de terapia intensiva, e o ambiente domiciliar, eu vejo como muito mais difícil de trabalhar com pacientes, que são pacientes de risco, né? E com a monitorização, muitas vezes, escassa, né? Exatamente. E o conhecimento e a experiência, ela vale muito nesse ambiente. Parabenizo mais uma vez, eu te falei pessoalmente lá no simpósio, né, que eu tenho uma grande admiração por você, porque você escolheu, né, abraçou um perfil de paciente que poucos abraçam, e muitos acham que sabem atender e não sabem. Então, assim, te parabenizo, excelente aula. Eu acho que o Thiago aí pode conduzir, né, que tem umas pessoas com as mãos levantadas, querem fazer algumas perguntas. Obrigada, Pablo. Obrigada mesmo. Alessandra, eu vou passar algumas perguntas aqui que digitaram nas mensagens, e tem algumas pessoas com a mão levantada, a gente vai abrir para algumas estarem tirando suas dúvidas, tá? Vou começar aqui de baixo para cima. O Douglas está perguntando qual a diferença do soro na fluidificação da secreção para a limpeza das vias aéreas e na nebulização. Ixi, a diferença é grande demais, porque a nebulização, ela apenas umidifica ali a via aérea, né? Quando a gente usa o soro, aquela velocidade do soro é o que faz a movimentação da secreção. Porque eu não uso soro, gente. Soro não muda a qualidade de secreção. Ninguém usa soro para mudar, para sair, vai ficar interferir na reologia do muco. Não, isso não existe. O soro é para você ter uma velocidade de líquido que sai, quando aquela secreção está aderida, né? E tem um outro detalhe que eu gosto muito, assim, quando o paciente tem um bom estímulo de tosse, quando você joga o soro na traqueostomia dele, o que ele faz? Ele tosse. A secreção sai longe com aquele soro. Então, ela só favorece isso. Agora, nariz, boca, tem que usar muito soro mesmo. Até a gente usa no dia a dia, mas ele não interfere na mobilização, na qualidade do muco. E o soro na nebulização é apenas para umidificar, ou levar medicamento. Que é isso que a gente faz, usa mais para levar medicamento. Acho que a quebra de cultura também, Alessandra, vem
a gente lavar muito a via aérea superior do paciente, e a via aérea inferior do paciente, se ela tiver com a qualidade de umidificação inadequada, não é de umidificação, normalmente é de hidratação do paciente. Então, assim, o nutricionista, o médico, às vezes peca na questão da hidratação. O paciente ventilado, ele já perde mais umidade, né? O paciente que está com fluxo maior de entrada e saída de ar, ele perde mais umidade, e os pacientes da gente que tem problema de disfagia também, que ficam salivando, babando o tempo inteiro, ele tem mais uma outra via de perda de líquido, né? 1,5 Então, litro. ele tem a hipersalivação, ele tem a sudorese que ele apresenta, ele tem a urina, ele tem o que ele exala de umidade, então, assim, fica horrorizado quando a gente diz que às vezes o paciente está tomando 2,5 litros, 3 litros, 3,5 litros, 4 litros de água por dia, né? Então, a gente parte do princípio de hidratar de dentro para fora também, nem sempre de fora para dentro, né? É isso mesmo, é a pura verdade. Tiago, eu queria só lembrar a todos que estão presentes que nós deixamos um formulário aí no chat, tá bom? Para vocês darem um retorno, feedback, que a aula foi sensacional, mas a gente quer ouvir isso de vocês, que vocês relatem isso, tá bom? Então, segue aí o formulário no chat. Beleza. Eu vou estar lá também, né, Tiago? Lá na. E eu vou dar um trem lá no CEAF, lá na faculdade, que vai ser aulas mudas. É muito legal, viu? Nós arrumamos os foninhos. Vai estar na parte dos estandes também. Lá no meu estande, viu? Aulas mudas. Vou estar eu e minha sócia, Lorena, lá, dando aula. Tá ótimo. A Nayara perguntou esse de troca da cânula de traqueostomia preconizado. O que está preconizado? Olha só, muito boa sua pergunta, não deu para eu colocar isso na aula. O representante da cânula, ele te dá segurança por 29 dias, né? Depois disso, ele já não garante mais a efetividade do cuff, do balão, não te garante mais. Então, eu tenho muito medo dessas pessoas que fazem 6 meses, 5 meses. Então, em média, eu tenho aqui em Goiânia a experiência com a Unimed aqui em Goiânia, eles trocam a cada 30, 40 dias. Olha, os pacientes ficam ótimos. Não sei qual que é a sua experiência, Tiago, mas aqui, quando eles trocam com 30, 40 dias, que é o que eu normalmente solicito, eles ficam ótimos. Aqui, normalmente, até 90 dias. A gente tem uma qualidade boa e a gente não observa um índice de aumento de rolha, de rompimento de cuff e de questão de incidência de pneumonia. Porém, a gente tem o cuidado de lavagem supercuff desses pacientes, né? A gente tem tentado incluir isso na rotina e a gente consegue trabalhar com as cânulas de boa qualidade também. Maravilhoso. A gente tem essas questões, né, que a gente muito bom. Trabalha, mas até 90 dias. Agora, apresentou algum dano, algum tipo de resistência, deu algum problema, a gente troca antes também. Muito bom. Ótimo. A Ana Clara perguntou como que faz para poder avaliar o pico de fluxo de tosse, né, na via aérea superior com a tráquea ocluída, pelo que eu entendi aqui, quando o paciente está em VM, não tem prognóstico de desmame, mas ela quer decanular para uma VNI. Olha só, a gente avalia pela boca, né? Ocludes e sulflucuff, pode usar o ambu para dar uma pressurizada para a via aérea, para ver se ele, né, abre um pouco mais a via aérea. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é assim, fazer algum estímulo de tosse. Por exemplo, tem alguns sprayzinhos de pimenta que a gente pode jogar. Você pode fazer um próprio tique traqueal. Então, você dá uma posicionada na traqueia e faz o pico de tosse, pode ser até na máscara, não tem problema, mas na boca. Então, aí você movimenta aqui e avalia aqui em cima, que aí você vai entender bastante como está passando o fluxo de ar na laringe. Aí você consegue fazer uma boa avaliação para saber se o paciente está apto para decanular. Beleza, eu vou abrir para umas 3 perguntas aqui. O Diego Souza está com a mão levantada, se ele quiser perguntar ainda. Não sei. Não, acredito que não. Se tiver mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Ok.
Tranquilo? Então, finalizamos, Alessandra. Parabéns pela aula, tá? Muito didática, muito explicativa. Eu acho que isso é o trabalho do fisioterapeuta junto com o fonoaudiólogo aí, principalmente, né, no cuidado com o paciente traqueostomizado. E a gente ter uma visão também que hoje varia muito, né, o percentual de índice de paciente decanulados, dependendo do serviço, da expertise clínica de quem avalia, né? Então, vai de 20% a 60% a 80% de acontecimentos, isso aí varia muito do tipo de serviço e da prática clínica de cada um, né? É verdade. E aí, como a gente começou conversando, né, Tiago? Isso é o nosso papel. É nosso papel, né? Nós não podemos botar um paciente traqueostomizado em casa e dar a sentença que ele vai ficar traqueostomizado para o resto da vida. Nós temos, como eu falei, a minha maior dica sempre foi essa. Eu vou tratar esse paciente como se eu fosse decanular amanhã. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. E quem sabe que eu não vou conseguir decanular mesmo? A gente não sabe, eu vou trabalhar para isso, né? Então, eu acho que esse é o caminho da traqueostomia e da decanulação no ambiente domiciliar. Começando Gente, desinsuflando o cuff dos pacientes, já começa o trabalho daí, né, Alessandra? De exatamente. desmistificar que não pode desinsuflar o cuff do paciente ventilado. Né? Exatamente. Vamos lá. Gente, eu agradeço demais vocês, muito obrigada. Quinta-feira estaremos juntos, né? Em Brasília. E Sexta, eu vou encontrar sábado. vocês lá e vou estar lá dando aula junto com vocês. E eu sou muito feliz, fico muito feliz de estar nesse grupo aí maravilhoso. Fico feliz. Obrigado a todos aí que participaram, tá? Muito produtivo hoje. Obrigado, Alessandro. Obrigada, viu, gente? Tchau.